Oi, meus irmãos, a paz do Senhor. Estou aqui para contar o meu testemunho para o canal Semeando Vidas. Estou aqui no lugar inusitado, né? E aqui é um lugar que Deus ele me trouxe para mim filmar para vocês. E nesse lugar aqui, meus irmãos, abençoado por Deus, e eu vim contar o meu testemunho para o canal Semeando Vida, né? E que esse vídeo venha alcançar vidas, para que vocês não venham parar onde? Nesse lugar onde muitas vezes Deus ele me livrou desse lugar. Meus irmãos, eu tinha 5 anos de idade, meus irmãos, quando começou a minha luta. 5 anos de idade, eu perdi o meu pai, comecei ali, ficar ali, junto com meus irmãos. Minha mãe saía para trabalhar, para trazer o pão de cada dia para casa. E ali eu via, né, que meu irmão mais velho bebia muito. E meu irmão, quando ele bebia, ele vinha bater na gente. Meu irmão vinha bater na gente e nós tínhamos que correr dele. E as minhas irmãs, como eu ficava junto com as minhas irmãs, por causa do que a minha mãe estava trabalhando, as minhas irmãs levavam muitos homens para dentro de casa. E a gente, meus irmãos, a gente ali, eu vivendo com as minhas irmãs, eu vivia muito na rua, muito na casa dos vizinhos, comia na casa dos vizinhos muitas vezes. E ali eu fui vivendo, crescendo, né, ali, e vim chegando a minha adolescência, comecei ali a fazer coisas que não devia, tacava pedra na casa dos outros, xingava os outros, né? Eu era ninja para tacar uma pedra, viu, meus irmãos? Andava perfeitamente. Hoje eu estou na cadeira de roda, pela honra e glória do Senhor Jesus. Mais um livramento que Deus me deu, por isso que eu estou aqui hoje, aqui nessa cadeira. E eu vou chegar até o modo que eu fiquei na cadeira de roda, meus irmãos. E eu, meus irmãos, muitas vezes eu ficava pensando, eu vivendo ali naquele modo de vida, e aonde eu morava era perto de um cemitério também, meus irmãos, né? E ali eu ia crescendo, ia me envolvendo com pessoas que não era para minha convivência. Saía, uma vez eu fui sair escondido da minha mãe, eu mais meu amigo, fui pro Rio Doce. Cheguei lá no Rio Doce, nós tomando banho, né? Eu desci para água abaixo, comecei a me afogar, meus irmãos. Na terceira vez que eu fui para subir, para mim voltar, para mim nunca mais voltar, né, meus irmãos? Esse aí foi o meu primeiro livramento, meus irmãos. Oh, glórias, aleluias. Deus me livrou da morte nesse dia. Nesse dia, era para mim ter vindo para aqui, meus irmãos, né? Eu tinha uns 15 anos, 16 anos de idade. Apanhei muito, meus irmãos. Minha mãe, quando eu cheguei em casa, que eu cheguei com a barriga grande, né? Porque eu bebi muita água. Deve ter engolido alguns peixes também, né? Não sei, porque eu tava muito cheio nesse dia. Fiquei uns 4 dias sem comer nada, né, meus irmãos? Minha mãe, nós chegamos em casa, minha mãe perguntou por que o meu zóio tava vermelho demais, né? E eu falei pra ela que não era nada, não. E ela pensou que eu tinha fumado maconha, né, meus irmãos? E eu não tinha, né? E ela me pegou, me deu um couro em mim, minha vizinha também deu um couro no menino também, no meu colega também. E aí chegou um outro rapaz lá e falou pra minha mãe o que tinha acontecido na realidade. Falou que eu tinha afogado, né? Tinha quase morrido ali, afogado. Mais um couro, né, meus irmãos? Ô raiva que eu fiquei desse vizinho, viu? Ô raiva, porque já tinha levado um couro, já estava todo limpiado, né? E levei outro couro.
fiquei mais lapiado ainda, porque tive que tomar banho na água de sal, porque naquele tempo lá a mãe da gente dava couro e botava água de sal ainda pra gente experimentar o que era, né, o couro. Só que esse couro era bom, viu, meus irmãos? Eu não matava ninguém não, consertava. Só que não me consertou não, meus irmãos, tá? E eu ali fui vivendo aquela vida ali, né, crescendo, e começava a aprontar muito. Eu, mas meus colegas, né, roubava as coisas na casa dos outros, ia na casa dos outros, roubava banana, né, e mudei para um bairro, né, eu e minha mãe, mudei para o bairro Turmalina, e nesse bairro Turmalina eu comecei a aprontar, né, eu estudava, mas aprontava. Nós estava construindo a casa, né, e ali naquele bairro não tinha água. Nós tínhamos que buscar água no cavalo, amarrar ali, colocar a sela, né, colocar os galões de água, né, na sela e vir puxando, né. E muitas vezes, meus irmãos, a gente vai pensando que a nossa vida ela não tá boa, mas ela tá ótima. A sua vida tá ótima. Se você pensa que não, mas ela tá ótima, né? Você tá respirando, você tá bem então. E ali eu comecei a aprontar, meus irmãos, nesse bairro. E ali foi a segunda vez que Deus me livrou da morte, porque os caras tentou me matar eu por causa de uma namorada, né, meus irmãos? Eu comecei a namorar, né? Era novo demais, eu nunca sabia o que era beijar na boca. Primeiro beijo na boca deu problema. Ô beijo abençoado, viu, meus irmãos? Se eu soubesse, eu não tinha nem beijado na boca, viu? E ali, meus irmãos, eu comecei, meus irmãos, passar tudo aquilo que eu não queria passar, né? Porque minha mãe via ali os caras correndo atrás de mim para tentar me matar. E me livrava, sempre eu me livrava da morte, sempre. Até quando que eu comecei a me envolver com um rapaz que mexia com necrotério, né? Ele mexia com, né, corpo. E ali, meus irmãos, eu comecei, meus irmãos, a ver coisas que não devia, né? E como essas pessoas que trabalham com gente grande, né, com polícia civil, polícia militar, e ali esse cara tentou, mandou os policiais me matar. Os policiais foi até na minha casa. E chegou lá, os policiais botou arma na minha cabeça, me bateu muito, apanhei muito. Apertou o gatilho, só que não saía nada. Pela honra e glória do Senhor Jesus, já era para estar aqui, ó. Olha, por isso que eu tô gravando esse vídeo nesse lugar inusitado aqui, ó. Meus irmãos, eu vou falando para vocês, meus irmãos, que eu cresci aprontando, né? Da polícia, bandido. E eu fui sair desse bairro e fui morar com a minha mãe no Sem Terra, na cidade de Frei Inocêncio. Nessa cidade de Frei Inocêncio, meus irmãos, eu vou te falar para vocês. É ali que eu aprontei mesmo, porque eu vendia verdura e saía com meus colegas à noite, né, pra forró, pra dançar, pra ficar com mulheres. E aí, meus irmãos, nós começamos a ter rixa, né, ali naquele lugar. E como as pessoas, nós tínhamos rixa com outros caras, o cara bateu no meu rosto. E eu não aceitei aquele tapa no rosto, eu fui tentar matar ele. Tentei, meus irmãos, matar esse cara. E eu fui pra matar esse cara com foice, né? Eu peguei uma foice grande e não achei o cara, quebrei a bicicleta dele. Fui expulso do Sem Terra, meus irmãos. Me expulsaram eu, né, do Sem Terra. Vim morar em Valadares. Minha mãe ficou lá no Sem Terra. E como eu tinha que ajudar minha mãe, né, eu comecei a trabalhar, né, graças a Deus, pela honra e glória do meu Senhor Jesus. Comecei a trabalhar e meu primeiro dia de serviço, meus irmãos, né, certinho da vida, né, e fui trabalhar num lugar onde é que derretia bateria,
né? Fazia bateria. Eita lugar, gente. Lugarzinho abençoado. Porque esse lugar abençoado, meus irmãos, é meu primeiro dia de serviço. Despenquei de 6 metros de altura, né? Porque eu não gostava muito de altura. Caí de 6 metros de altura, meus irmãos. E caí entre meia caldeira e o transformador de energia, meus irmãos. E nesse lugar inusitado que eu caí, meus irmãos, era para mim ter morrido, porque eu caí entre meio transformador de energia. Sabe o que é um transformador de energia para uma empresa? Se você cai em cima de um transformador, você morre eletrocutado na hora. Se você cai dentro de uma caldeira, você morre derretido. Era para mim ter servido de bateria para os outros há muito tempo, né? Já era para mim ter partido, não era nem para mim ter vindo para cá, né? Se eu morresse eletrocutado, eu poderia vir, né? Mas se eu morresse derretido, não ia dar certo, né, meus irmãos? Mas glória a Deus, Deus me livrou da morte. Fui parar em Belo Horizonte, meus irmãos, por causa do tombo, né? E aqui tem a fatura na minha mão, né? Fui parar no Belo Horizonte e minha mãe foi junto comigo para Belo Horizonte. Cheguei em Belo Horizonte, nós tava uma complicação grande porque eu tava com infecção, né? E o médico me operou. Quando o médico me operou, eu tive uma complicação nessa operação, né? No terceiro dia, eu vim ter 2 infartos em cima de uma cama. E nesse infarto, eu falo para vocês que eu sou um grande milagre de Deus. Um grande, meus irmãos. E por eu ter caído e batido as costas no chão, né? Tudo meu tava ruim dentro, né? E quando eu operei, meus irmãos, eu operei, né? No terceiro dia eu tive 2 infartos. Desse infarto, quando eu acordei, eu tava cheio de equipamento, com aparelho dentro da boca, no nariz, com aparelhos aqui no peito, na mão. Só que graças a Deus, Deus me livrou da morte. Era para mim estar vindo para cá já, ó. Quantos livramentos, meus irmãos, monte. E Deus, ó, me sustentando de pé. E ali, meus irmãos, eu fui vendo, meus irmãos, que a glória de Deus, ela é linda na vida das pessoas. As pessoas que não dão valor a ela. Mas ali eu vim embora para Valadares. O médico me perguntou se eu queria ficar lá no hospital para me recuperar mais, né? Falei com eles que não, porque minha mãe estava sofrendo muito, que eu tinha que vir embora para casa. Eu pensei, nossa, eu vou chegar em casa, vou comer muito e meus irmãos vão me ajudar. Ser bobo. Para com isso, irmãos. Minha vida se transformou num verdadeiro inferno, meus irmãos. Eu nunca sofri tanto na minha vida quando eu fui para essa casa. Porque eu ficava das 10 horas da noite até 3 horas da tarde com sede, meus irmãos, com sede. Sede, cagado, mijado. E ali, meus irmãos, eu ficava ali vegetando em cima da cama, porque minha namorada chegava só 3 horas da tarde para me dar uma água, me dar um banho. E eu ficava muito entristecido com aquilo, porque eu não queria viver aquela vida daquele jeito. Só que eu comecei a lutar, né, para mim não ficar em depressão. Só que a depressão, ela estava me matando, meus irmãos. Aí eu resolvi pegar umas cartelas de remédio que ficava no canto da minha cama, né, que eu tomava para dormir, né, que era Dezepam. Era 25 miligramas cada comprimido, meus irmãos. E eu tomei quase 5 cartelas de comprimido de Dezepam. Eu tomei essas cartelas e a minha namorada tava lá, eu falando com ela e falando para ela, eu não quero mais viver, eu não quero mais viver.
eu quero partir desse mundo, eu não quero mais saber de vida, porque essa vida pra mim já não presta mais. Tô vendo minha mãe sofrendo, porque a minha mãe vindo sem terra pra me ver, né? E ali eu ficava, eu não quero mais viver, eu não quero mais saber dessa vida. E eu tomei esses remédios e fui parar no pronto-socorro. E o médico falou, mais uns minutinhos, ele não tinha mais jeito, ele tinha partido. Então já era para me estar aqui, né, meus irmãos? Olha quantas vezes. E Deus me livrando da morte. E eu caçando ela, né? Não é a morte que estava me caçando, não é eu que estava caçando ela. E ali, né, meus irmãos, eu voltei para casa, né, fragilizado, né? E eu comecei a lutar mais pela vida, porque eu vi ali que Deus, ele tinha um propósito na minha vida, naquele lugar ali, né? E para minha vida. E eu comecei a tentar levantar, né, a minha primeira vitória, né? Que Deus, ele me ajudando ali, eu chorando muito, falando, meu Deus, me ajuda, Senhor. Eu sempre falando com Deus e Deus me ajudando, e só que eu mesmo não estava valorizando aquilo que Deus estava me dando. E eu, meus irmãos, eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer, meu Deus? Eu comecei tentando levantar, caía por chão afora, e eu consegui o primeiro banho meu sozinho, só eu e Deus ali, né? Aí quando eu tomei o meu primeiro banho, gritei aos vizinhos, falei com os vizinhos, ô vizinho, vem cá vizinho, tomei meu banho, vizinho, sozinho, vizinho. E os vizinhos tudo alegre, né? Eu comecei a arrastar, né? Aí já comecei a me arrastar já, né? Pra fora de casa, né? E já não comecei mais a deixar que meus irmãos mandassem em mim. E ali eu já comecei a ficar mais perturbado da vida, né? Porque falei, se eles estão tentando me matar, eu vou tentar matar esse primeiro. E o meu cunhado passou, eu joguei álcool nele, joguei fogo. Só que não pegou, né? Nenhum fósforo acendeu, graças a Deus. E beleza, meus irmãos, ali eu fui morar com a mulher, né, com a minha namorada, para uma outra casa. E ali nós foi vivendo uma vida meio conturbada, né, porque ela era uma esposa excelente, mas eu que não prestava. E eu, meus irmãos, eu fui morar com ela, só que eu comecei a trair ela. Nunca trai, porque traição... O dia que você for traído, você gosta de trair, né? O dia que você for trair as pessoas, você vai saber o que é uma traição. O que é uma dor de uma traição. E eu, meus irmãos, pela honra e glória do Senhor Jesus, eu ali com a minha esposa, né? Eu comecei ali a me envolver com outras mulheres, escondido dela. Só que esse Deus é maravilhoso, esse Deus é lindo, meus irmãos. Esse Deus é lindo. E eu comecei a ver o que era o sofrimento de verdade. Olha que lindo, Deus, eu falando aqui, né? O barulho da ambulância passando, né? Esse barulho da ambulância... Eu já cansei até quantas vezes que eu ouvi esse barulho da ambulância. E porque muitas vezes eu aprontava e quem vinha me buscar era a ambulância, né, meus irmãos? Era ambulância. Eu dava muito trabalho pro SAMU, dava muito trabalho pro bombeiro, muito. E eu ali, né, meus irmãos, eu me envolvendo com mulheres, eu comprei a minha... no dia do velório da minha mãe faleceu, veio falecer, né? Eu morando com a minha esposa, a minha mãe veio falecer. E eu vi minha mãe no necrotério, meus irmãos. Eu vi minha mãe ali no necrotério, com a boca colada, mãozinha amarrada, no lençol branco. E eu naquele tempo eu carregava revólver junto comigo. Eu gostava muito de carregar um revólver junto comigo e carregado de bala. E porque se alguém mexesse comigo, eu picava fogo. Eu achava que tudo na minha vida era picar o fogo nos outros. Só que não é isso, né, meus irmãos? A gente sabe que não é assim. E nós entendemos que eu fui começando ali me revoltar com aquele trem ali, vendo minha mãe daquele jeito. Eu falei, eu vou matar meus irmãos tudo. Eu peguei o revólver,
carreguei ele todo cheio de bala. Coloquei uma sacola cheia de bala e fui para a igreja, onde que minha mãe estava sendo velada. Cheguei lá, eu olhando a minha mãe, eu lembrei que a minha mãe falou: meu filho, não faça nada com os seus irmãos, nada. E eu falei: meu Deus, é mesmo, minha mãe me pediu para mim não fazer nada com meus irmãos. Eu deixei que trem, né, meus irmãos, falei: não vou fazer nada não. Só que eu ia pro enterro da minha mãe e não pude ir por causa de quê? Meu sobrinho virou para mim e falou assim: ó, se você vir no enterro da sua mãe, você vai ficar enterrado junto com ela. Aí eu falei: nossa, eu vou, porque eu tô com um revólver aqui, eu vou. Aí minhas irmãs: não vai não, vamos respeitar a alma da minha mãe. Eu falei assim: por causa da minha mãe eu não vou. Mas eu poderia ter ido, né, meus irmãos? E tinha ficado lá também, né, meus irmãos? Sei lá, né, porque a gente desafia o diabo, né, ia dar alguma coisa de ruim, né? E fui embora para casa, chorei muito nesse dia, porque eu não vi o enterro da minha mãe. E eu comprei uma casa logo na onde que meu sobrinho morava. E meu sobrinho, nós começamos a conversar, eu não guardei mágoa, né? E porque esse trem de mágoa, isso é bobagem, né, meus irmãos? Você guardar mágoa de alguém é bobagem. E eu fui ali, né, meus irmãos? Eu comecei, meu sobrinho começou a vir na minha casa e foi a primeira vez que meu sobrinho teve um ataque, né? Os caras tentou matar meu sobrinho, né? Esse mesmo sobrinho que não deixou eu ir no velório da minha mãe. E os caras tentou matar ele e acertou ele. Só que não tinha ninguém para buscar ele, só tinha eu. Como que eu ia na cadeira de roda buscar meu sobrinho? Coloquei a cadeirinha dentro do carro, né? Chamei o taxista, coloquei dentro do carro e fui lá e busquei o meu sobrinho e coloquei em outro lugar, meus irmãos. Olha só, ele tentou fazer mal para mim, né? No dia do velório da minha mãe. Só que eu fiz o bem para ele. Não deixei que ninguém fizesse mais nada com ele. Tirei ele, coloquei em outro canto. E o rapaz que estava junto com ele, que falou também que ia me matar também, né? Passou alguns dias, os caras acertaram esse cara também. Ele caiu na porta da minha casa. E ali com isso, meus irmãos, eu ajudei eles, né? Não tive mágoa nenhuma, que eu poderia ter deixado eles morrer, mas não deixei. E ali naquele tempo eu comecei a me envolver com muitas mulheres, né? E a minha mulher sofria muito, que minha mulher trabalhava e eu trazia a mulher para dentro de casa. E eu comecei a falar com ela: se você quiser ir embora, você vai embora, então, né? Eu não tô agarrado com você não, eu arrumo outra pessoa para mim. E não é assim, né, meus irmãos? Você acha que é assim, largar a esposa assim de uma vez de uma hora para outra e arrumar outra é fácil? Não, as pessoas só querem você na hora que você tá de bem com a vida. Mas quando você tá ruim, ninguém te quer, meus irmãos. Ali eu separei dela, né? Comecei a me envolver com outras mulheres. Era um modo de orgia, né? Só que tinha dia que eu ficava caído, meus irmãos, abatido. E não tinha nenhuma mulher dessa que ia lá me ajudar. E eu ligava no rapaz, falava no meu amigo: ô amigo, vem cá me ajudar aqui que eu não tô aguentando comer. Tem tantos dias que eu não tô comendo. Ele vinha, pulava o muro e me ajudava, porque eu não aguentava nem abrir o portão direito, meus irmãos. E eu tinha uns cachorros muito bravos. E nesse trem, meus irmãos, eu comecei a ver a vida, né, ali sendo complicada. E eu comecei, meu sobrinho começou a querer vir se vingar daqueles caras que tentaram matar ele. Só que eles começaram a ficar na minha casa. Olha só como que Deus é, meus irmãos. Aí ali eu comecei, eu na beira do portão, né, sentado, né, eu já era deficiente. E eu tomando banho, né, meus irmãos. E eu conversando, tinha dois caras armados dentro da minha casa, uma moça e o outro cara conversando comigo, né. Então no total era 4 pessoas. O outro rapaz com quatro pessoas, com outro rapaz lá de fora. Nós conversando, eu perguntando pra ele: e aí, meu filho,
tem alguma coisa errada, porque nós estamos tentando matar esses caras e nada vai dando certo. E na hora que eu acabei de falar, meus irmãos, eu olhei pra cima. E os 3 caras que estavam nós tentando matar eles, descendo com o revólver na mão e apontando pro nosso lado. Eu só tive tempo de falar atividade, e deitar o corpo pro lado, meus irmãos. Na hora que eu deitei o corpo, que eu olhei pro lado, eu vi esse cara que tava lá de fora tomando tiro. E os caras começaram a trocar tiro. Nesse dia, nós foi preso. Deus me livrou da morte de novo, porque a bala pegou no rumo da minha cabeça, mas não me acertou. E era pra me estar aqui de novo. Olha aí quantas vezes que eu me livrei desse lugar aqui, né? Glória a Deus por isso. Eu não quero ficar aqui não. Eu só vim gravar o vídeo pra vocês, tá? Mas o dia que Deus falar assim, você vai, eu vou. E, meus irmãos, eu falar pra vocês, meus irmãos, nesse dia eu tive que vender minha casa barato, por causa que eu não podia mais ficar no bairro. Mudei para o outro bairro. Eles tentaram me matar nesse bairro também, meus irmãos. Mais uma vez eu era pra não ter vindo aqui, meus irmãos. Eles entraram dentro da minha casa, só que não conseguiram me matar, meus irmãos. Pela honra e glória do Senhor Jesus. Pegaram a minha bolsa, pegaram meu revólver e não fizeram nada comigo, porque quando eles acenderam a luz, eu vi que acenderam a luz. Aí eu liguei no meu sobrinho. Aí, aquele tempo, eu ajudei meu sobrinho e meu sobrinho já me ajudou nesse, né, de novo. E beleza, meus irmãos, eu peguei, comecei, mudei dali, né, comecei a me mexer fui morar com uma moça nova, me envolvi com droga, com cocaína, bebida, e separei dessa moça. E beleza, meus irmãos, fui preso algumas vezes e fui morar no bairro São Raimundo. E eu conheci uma outra pessoa que eu morei 9 anos com ela, né? Essa pessoa eu morei 9 anos. E com essa pessoa minha vida estava ficando muito mais conturbada ainda. Minha vida estava ficando muito mais atrapalhada de que já estava. Ali, meus irmãos, eu bebia, saía junto com ela, bebia. E essa mulher era casada. Antes, naqueles tempos, era casada. E ela foi para minha casa, nós começou a se envolver, ela veio morar junto comigo. E aí, meus irmãos, eu comecei a não entender o que estava acontecendo comigo. Por que estava acontecendo tanta coisa ruim por causa dessa mulher. E eu comecei a brigar com os outros, porque eu comecei a ver ali, pensando ali sobre traição, só que eu nunca tinha pegado, meus irmãos. Olha só, antigamente eu traía, achava bom. Só que quando era comigo, eu já estava achando ruim, porque quem quer ser traído, né, meus irmãos? Ninguém, né? Então não trai para não ser traído. Eu comecei a me envolver com essa mulher e ela cheirava e fumava um baseado, né, meus irmãos? E eu só cheirava e bebia. Assim que eu bebi uma cervejinha, eu já vinha, botava o nariz no pó. Né? Graças a Deus que hoje tô liberto. Tô liberto. E aí, meus irmãos, eu comecei a morar com essa mulher. Eu morava no bairro, não dava certo. Morava em outro, não dava certo. Morava em outro, não dava certo. E a cocaína já não estava fazendo mais efeito, meus irmãos. E ela virou para mim, essa mulher virou para mim e falou assim, ó, a cocaína não tá fazendo muito efeito. Ela não tá batendo mais na gente, não. Nós vamos ter que partir pro outro caminho. É que caminho? Vamos fumar pedra? Crack? Eu, quê? Crack? Eu não vou, não. Eu não vou fumar crack, não. E aí, meus irmãos, eu pensando, eu não vou fumar crack, não, porque esse trem aí vicia. Esse trem aí, tô por fora, porque eu já vi muitas noiadas aí pra fora aí, e eu não vou me sentir muito bem com isso, não. E aí, meus irmãos, eu comecei a pensar, falei assim, ai, gente, não vou usar crack.
experimentei a primeira vez, meus irmãos. Nossa, meus irmãos, uma sensação horrível. Eu não sei por que vocês aí tá ainda nesse trem do crack, que ele destrói vidas. Ele arranca tudo aquilo que você tem de mais precioso, né? Arranca a sua alegria, arranca a sua juventude, porque eu tava igual mulambo, meus irmãos. Eu ficava igual mulambo, porque eu vendia bala para sustentar o meu vício e o vício da mulher. E ali eu fumava, muitas vezes eu fumava 3 dias, 4 dias direto. Eu ficava dentro de casa, sabe? Eu comprava 400, 600 reais só de crack. Às vezes eu ia buscar crack, quando eu não tinha dinheiro eu ia buscar crack fiado. O diabo, ele é tão danado, mas tão danado, que ele preparava ali o dinheiro para você fumar crack. Para você fumar, o diabo arrumava para você o jeitinho para você fumar. E ali, meus irmãos, eu falei assim, ai meu Deus do céu, né? Toda vez que eu pegava crack, o diabo vinha, me dava o dinheiro para me pagar, para mim pegar mais. Sempre. Eu comecei a vender as coisas dentro de casa. Só que o crack, ele tava me fazendo tanto mal, mas tanto mal, que eu ficava caído muitas vezes no chão, respirando só pela boca, meus irmãos. Só pela boca. O trem tava começando a complicar pro meu lado, viu, meus irmãos? Tava começando a complicar. Só que eu não tava dando muita ideia, não, com esse trem de complicação pro meu lado, não. E eu ali, meus irmãos, eu comecei, né, o crack começou a me matar por dentro. E meus meninos ficavam vendo aquilo, porque meus meninos ficavam na sala e nós entrava pro quarto e fumava no quarto. Às vezes botava os meninos tudo dentro do quarto e ficava na sala. E assim era a vida, né? E eu sempre eu falava, meu Deus, eu não gosto desse trem, eu não quero saber desse trem. Só que nunca parava, meus irmãos, nunca parava. E eu falava, ai meu Deus, eu vou começar a caçar uma clínica de recuperação. Comecei a procurar a clínica de recuperação, meus irmãos. Só que a clínica de recuperação, ela era muito cara, muito cara. Não dava pra mim, né, meus irmãos, porque era mais de R$2.000 por mês. Aonde que eu ia tirar R$2.000 pra mim tá pagando ali o vício o tratamento do crack? Só que, meus irmãos, eu comecei a me afundar mais no crack. Ali eu comecei a cagar sangue, vomitar sangue. Muitas vezes eu ficava ali horas e horas tentando me recuperar. Muitas vezes eu ficava caído dentro do banheiro, meus irmãos. Dentro do banheiro, eu ficava caído, todo vomitado, todo ali danado, até o dia amanhecer. Quando o dia amanhecia, que eu recuperava um pouquinho minha força, que eu tomava um banho. E a mulher que me oferecia, minha ex-mulher, que oferecia tantas porcarias, ela mesmo não me ajudava. E era o propósito de Deus também, né? Deus deixa acontecer para nós entender o que é Deus de verdade. Só que eu liguei no pastor, né? Eu falei, ô pastor, né? Que eu tinha ali no Facebook um pastor, né? Falei, ô pastor, você tem como, senhor pastor, arrumar um lugar para mim, pastor, uma casa para mim sair dessa casa, porque eu ia separar da minha mulher, né? E ia para essa casa para mim, né? Cuidar do meu vício. E eu falei, vou para essa casa e vou para a igreja, pastor. Só que esse pastor, ele falou para mim assim, não, mas você não tem que procurar a igreja, né? Aí eu pergunto, né, meus irmãos, o que serve os crentes de hoje? Para que serve os crentes? Para que tem tantos crentes hoje? Eu não entendo muito não, mas nós vamos chegar nesse ponto aí também. E eu falei para ele assim, pastor, tô precisando simplesmente de uma clínica para minha recuperação, pastor. Ele, não, você tem que procurar
Não, eu estou procurando uma igreja, pastor. Né? Desculpa, meus irmãos. Eu estou procurando uma igreja, uma casa, né? Eles têm que procurar uma clínica. Perguntei, uai, pastor, e o Deus que vocês pregam aí? O Jesus que salva, cura, liberta. Cadê ele? Eu não estou entendendo não, hein? Aí, beleza. Aí ele ficou calado, né? E Deus começou a usar pessoas ímpias. Aquelas pessoas que não iam para a igreja. As pessoas que estavam no mesmo mundo que eu. Virar para mim e falar que... Vim trazendo a mensagem de Deus para mim. Falando, ó, Deus falou para você. Que aonde você estiver, Ele vai estar junto com você. E a promessa dele está sendo cumprida, meus irmãos, na minha vida. E vai ser cumprida na sua vida também. E aí, meus irmãos, eu comecei a buscar mais a Deus. Eu mesmo fumando crack, eu comecei a ouvir o hino do Alice Neide, Sinceridade, né? E ali eu fumando crack e ouvindo o hino. Só que o diabo, ele é diabo, né? Ele não estava ficando satisfeito que eu estava dando lugar a Deus na minha vida. E ali eu comecei a falar com Deus. Deus, eu não nasci com isso, Senhor. Eu não quero morrer com isso, Senhor. Né? Me livra. E ali, meus irmãos, eu comecei a pedir a Deus. Deus, me mostra aquilo que eu quero ver, Senhor. Para mim sair dessa casa, mas sair com a consciência tranquilo. Meus irmãos, para que eu pedi a Deus isso? Para que, meus irmãos, eu pedi a Deus? Se tudo que você pede a Deus, Ele faz, Ele te mostra aquilo que você pede. Pedi a Deus, Deus me mostrou tantos homens ficando com essa mulher, mas tantos homens, a minha vida caiu, porque eu era um homem assim que quando eu chegava em casa, que a casa estava toda bagunçada, e olha só, meus irmãos, dentro dessa casa onde que eu vivia, só de gato tinha uns 12 ou 13 gatos, sabe? Eu trabalhava a maioria das vezes para sustentar os gatos. E olha só para vocês verem, meus irmãos, Deus, ele é tão grande que ele me mostrou as traições. E até minha irmã entrou nesse banquete, porque eu descobri também que a minha irmã estava me traindo, porque minha irmã estava levando a minha ex-esposa para ficar com um homem. E quando eu descobri aquilo, me doeu muito, me machucou muito. Só que do mesmo jeito que eu machuquei a outra pessoa lá atrás, aí chegou a minha vez de ser machucado também, ser ferido. Só que esse ferido, eu pedi a Deus para que Ele me mostrasse, para mim não ficar cego, para Ele abrir meus olhos. E nesse dia, Deus, ele começou a fazer parte ali daquele cenário, porque aonde os gatos faziam bagunça, os cachorros faziam bagunça, as crianças faziam bagunça, nossa, 3 meninos, bota a casa de cabeça para baixo, meus irmãos. E nesse dia que o Senhor me mostrou, a casa ficou em silêncio, porque Deus já estava trabalhando dentro de mim. Eu já estava dando lugar para que Deus, ele viesse fazer morada dentro de mim. Como hoje ele faz completamente morada dentro de mim, pela honra e glória do Senhor Jesus. Eu ali naquele lugar, meus irmãos, eu falar para vocês, meus irmãos, eu fui passando, meus irmãos, eu fui vivendo a vida que quando eu ouvi, eu cheguei perto dela e falei, nossa, minha vontade é quebrar essas coisas tudo dentro dessa casa e picar a mão na sua cara, porque isso está me matando demais. Só que eu não vou fazer isso não, porque meu Deus falou que não era para me fazer isso, porque de você Ele cuida. E eu saí daquela casa, fui morar na rua, meus irmãos. Fui morar na rua, e quando eu fui morar na rua, morando na rua, minha cadeira estava muito ruim, né? Porque quando eu saí olha só, o pastor falou lá atrás que eu precisava de uma clínica de recuperação. Eu precisei simplesmente deixar Deus entrar na minha vida e sair daquela casa onde que me matava.
Sabe, quando eu saí daquela casa, meus irmãos, o vício do crack, o vício da bebida, o vício da cocaína, ficou todo dentro daquela casa. E eu saí sem vício nenhum. Olha só, um dia só para tirar todo tipo de vício. O que a clínica de recuperação não fez, o meu Deus, ele fez com um dia. Olha que Deus maravilhoso, que Deus grande. E, meus irmãos, eu saí, vim pra rua, comecei a morar na rua e comecei a ver os meus irmãos que ficavam caídos ali. Porque muitos moradores de rua, eu fui vendo aquela vida ali, e Deus, ele leva você até o nível mais baixo, para você ver o que tem no seu redor. E eu naquele lugar, meus irmãos, eu comecei a ver que Deus, Ele estava cuidando de mim ali, mas estava me mostrando as realidades da vida. Porque eu nunca tinha passado, nunca morei na rua, nunca, né? E tem 3 anos que eu sirvo a Deus. Tenho 42 anos hoje, graças a Deus. Olha só, 3 anos. Olha quantas vezes que Deus me livrou da morte. E eu vim morar na rua, e ali os pessoal que morava na rua me oferecia crack. Eu falava já para eles, não, eu não quero não, porque hoje eu sirvo a Deus. Hoje eu tenho um Deus que manda em mim. Hoje eu tenho um Deus que cuida de mim. E ali, meus irmãos, eu fui vendo meus irmãos. Hoje, esses irmãos que vocês aí rejeitam, porque Jesus, quando ele andava, né, nas ruas, ele não vinha para as pessoas só que estava bem vestida. Ele vinha pelas pessoas ali que era rejeitada pela sociedade. Hoje existe muitos que rejeitam essas pessoas. Muitos que rejeitam essas pessoas aí que estão mal vestidas, que não tem um perfume para colocar. Vocês mesmos pastores, vocês mesmos irmãos de igrejas, que se diz irmãos de igreja. Quantos irmãos de igreja que tem aqui? Quantos pastores que tem aqui nesse lugar? Né? Que prega a palavra, mas não vive. Quantas pessoas que veio para cá que não vivia a palavra de Deus? Quantas pessoas que desceu para o inferno, né, pregando a palavra? Quantas pessoas que desceu para o inferno carregando a Bíblia debaixo do braço? Quantas pessoas que pulava dentro da igreja veio parar aqui e desceu para o inferno, falando línguas estranhas? Porque falava línguas estranhas, mas não olhava seu irmão caído. Falava línguas estranhas, mas não dava um Jesus te ama para o seu irmão. Não ajudava seu vizinho. Nós temos que entender que esse lugar aqui é um ensinamento de nossa vida. Esse lugar aqui é onde o orgulho, a vaidade, ela vai embora. Sabe? Porque depois que a gente... Esse lugar aqui é uma ótima reflexões para você, meu irmão, que se diz irmão. Eu ali no meio da rua ali, eu fui vendo que muitas pessoas rejeitavam as pessoas. Eu fui rejeitado pela sociedade, porque eu estava sujo. Muitas vezes, eu ia tomar banho na rodoviária, todo cagado, porque eu não tinha um banheiro. Aí você perguntava, mas Deus estava que você ainda estava? Ele estava me mostrando o que era a realidade da vida. Ele estava me mostrando para mim o que era o certo, o que era errado. E você aí? Será que você sabe o que é o certo ou o errado na sua vida? Eu acho que não, né? Mas aqui hoje você vai entender o que é a realidade. Você tem que consertar a sua vida diante de Deus. E eu, meus irmãos, ali na rua, eu andava sempre com dinheiro no bolso. Eu andava com 400, 500 reais. Mas por que você não ia para pousada? Por que você não ia para um hotel pagar? Deus não permitia, meus irmãos. Quando eu ia para o hotel, eu ia para uma pousada, estava tudo cheio. Deus não permitia. Mas Ele cuidava de mim muito, muito. E eu fui parar no hospital algumas vezes para me pregar a palavra de Deus lá também, lá dentro do hospital. Porque muitas vezes quando eu estava na rua, eu ficava muito debilitado e tinha que ir para o hospital. Só que lá eu pregava a palavra, conseguia almas, né, para o Senhor. E Deus, Ele foi trabalhando na minha vida de um modo que
eu nunca pensava que Deus ia trabalhar na minha vida desse jeito. Pela honra e glória do Senhor Jesus, Deus ele fez muita coisa na minha vida e está fazendo ainda. E eu fui sair para mim sair dessa rua, porque da onde que eu estava morando ali, né? Já estava um tempinho bom. Dia 12 de janeiro, né? Dia 12 de janeiro eu cheguei na frente do banco, né? Onde que eu ficava muito. Eu comecei a falar com Deus. Deus, hoje é meu aniversário, Senhor. Hoje é meu aniversário. O Senhor vai me deixar sozinho, Senhor, no dia do meu aniversário? Só que Ele é Deus, né? É Deus, Ele faz na hora dele, no tempo dele. Dia 12 de janeiro, eu falando ali com Deus, veio duas moças, me cumprimentou, eu ali, cabeça baixa, triste, né? Porque era meu aniversário, eu já tinha passado Natal, Ano Novo, tudo na rua, e perrengado também, né, meus irmãos? E ali as moças atravessou a rua, quando elas voltou com um monte de sacola na mão. Chegou e me deu. Falou, toma pra você. Só roupa cara, meus irmãos. Só roupa cara. Olha aí o que esse Deus faz, hein? Eu comecei a chorar. Eu falei, meu Deus, eu não tô acreditando. No meu aniversário, Deus, Ele lembrou de mim mesmo. Aí saiu outra moça que tinha problema nas pernas, né? Era meio problemática das pernas. E no corpo também. E só que essa mulher que tinha problema tinha muito dinheiro. Era muito bem de vida. E eu não sabia, né, meus irmãos, que ela era bem de vida, sabe? Tava saindo do estacionamento e me perguntou, por que você tá tão feliz assim? Eu falei assim, porque Deus, Ele a lembrou de mim. Hoje é meu aniversário e eu tô juntando dinheiro pra mim alugar uma casa pra mim. E ali a moça falou assim, é mesmo, eu vou ali e vou voltar agora. Foi. Aí as moças voltou, né, com mais presente e me deu 50 reais. Agradeci ela ali. E ali naquele momento, meus irmãos, a moça veio, essa outra moça veio, Deus me mandou falar com ela, né? Para ela consertar a vida dela diante de Deus. Ela virou e falou assim, você tá tão feliz aí, eu tô tentando eu já tentei tirar minha vida, eu não quero mais viver. E como que eu vou falar, chamar a atenção daquela mulher ali e pregar sobre a respeito da palavra de Deus com dureza? Porque eu falei, eu vou pregar dureza e ela não vai me dar nada. Eu comecei a pensar, né? O que eu vou fazer? E Deus na minha cabeça. Vai, fala pra ela. Vai, né? Mostra pra ela quem sou eu. Mostra pra ela quem sou eu. Eu, Senhor, se eu falo bravo com essa mulher, ela não vai querer me dar nem um centavo. Se eu falo duro com ela, ela vai querer ir embora com dinheiro. Eu que estou mandando. Fala com ela. Eu comecei a falar para ela, meus irmãos, toma vergonha. Eu lembro dessas palavras até hoje, toma vergonha. Você tem um carro bom, você tem uma casa boa, você tem uma família maravilhosa que te ama, faz de tudo por você e você sempre reclamando, você sempre murmurando. Para com isso. Jesus te ama, minha filha. Ali eu pensei que ela ia ficar brava, né? E não ia me dar dinheiro nenhum. Ela arrancou da bolsa e me deu os 350 reais na minha mão, meus irmãos. E pela honra e glória do Senhor Jesus, hoje nós somos amigos, né? Eu e ela, nós somos amigos, nós conversa. Agora tá difícil de eu estar vendo ela, mas toda vez que ela chega perto de mim, nós conversa. E ali se tornou uma amizade sincera. Ali se tornou uma vida que eu vi que a mudança veio nela.
Veio mudança na vida dela. Porque eu preguei? Não. Foi Deus que me usou. Eu sou um instrumento de Deus, meus irmãos. Deus, Ele faz o que Ele quer com você. Você, quando Deus Ele te usa, você acha assim, Deus Ele tem obrigação de fazer as coisas na minha vida. Ele não tem obrigação nenhuma. Ele faz na sua vida o que Ele bem entende. E na hora que Ele bem entende, porque Ele é Deus com você e sem você Ele vai continuar sendo Deus, sabe? E ali dia 12 de janeiro, eu já tinha o dinheiro do aluguel. Eu já tinha muito mais, porque naquele dia a porta foi se abrindo, cada dia, naquele momento ali, as horas foi passando, e quando eu fui me assustando, eu já estava com mais de 600 reais no bolso, na mão. E dia 13 de janeiro, né, dia 12, eu dormi num abrigo, né, porque eu achei um abrigo para mim dormir, que eu achei, olha só, meus irmãos, passei o tempo todo morando na rua, dormindo na calçada. Dia 12 de janeiro, apareceu um abençoado para falar que tinha um abrigo para mim. Eu fiquei bravo, eu confesso, porque o tempo todo na rua não aparecia nenhum abrigo. Aí, quando Deus abriu as portas, aparece abrigo. Eu falei, você está brincando, né? Nem tem um abrigo? Por que eu não fui pro abrigo e fiquei na rua? Eu fiquei imaginando, meus irmãos, eu fiquei pensando, gente, isso é brincadeira, né? Isso é brincadeira. E naquele tempo, meus irmãos, eu fui, meus irmãos, e comecei a arrumar uma casa para mim. E hoje eu moro no bairro Santa Rita, né? Aí eu mudei para uma casa que estava caindo aos pedaços, mas era uma casa, né, meus irmãos? Porque ali dava para mim dormir, dava para mim falar com Deus. Eu pensava que dentro dessa casa as coisas iam se ajeitando, né? Ia só melhorar. Que isso, meus irmãos? Sabe? Deus, ele não te molda você pela metade também, não. Ele te molda você por inteiro, sabe? Nossa, eu dentro daquela casa você via, meu filho, porque eu tinha muito pavor de lacraia. Eu vi uma lacraia, meu filho, eu tinha que sair quebrando o lugar, né? E enquanto eu não matar o bichinho, eu não sossegava. Até eu lembro que no dia ali dentro daquela casa, eu tava... Deus, ele começou me chamando de madrugada. Levanta da cama, levanta da cama. Parecia até que tinha formiga na cama, meus irmãos. Parecia até que tinha formiga na cama. Eu levantei de madrugada, orei, falei, meu Deus, o que você está querendo dizer? Né? E dormi de novo. E deu de manhã cedo, lá para 7 horas da manhã, levantei. E Deus me incomodando a noite toda. Não me deixou dormir direito. Levantei, fui tomar um banho, né? Quando, meus irmãos, eu voltei do banheiro, que eu sacudi aquela coberta, meus irmãos, uma bitela de uma lacraia pulou de cima daquela coberta. Deus, ele estava me avisando que aquela lacraia ia me picar. Como eu tenho uma deficiência e eu não ando, aquela lacraia poderia me matar por causa do veneno dela. E Deus me livrou da morte de novo, porque Deus, ele me sacudiu da cama até eu entender ali que tinha alguma coisa errada. Aí eu comecei a entender, quando Deus, ele começar a me chamar demais, é porque tem alguma coisa de errado. E beleza, meus irmãos.
Deus, ele começou a me dar coragem. E dentro daquela casa eu comecei a ir para a igreja, meus irmãos. Olha que maravilha! Achei uma igreja, meus irmãos. Amém? E comecei a frequentar a igreja. Só que, como muitos, entenda que Deus, quando Ele trabalha na sua vida, aquilo que você vê de errado, você tem que entender. Deus, Ele vai corrigir, Deus, Ele vai querer corrigir, Deus vai querer ver tudo certo, porque Deus, Ele não gosta de nada de errado. E ali dentro daquela igreja eu comecei a trabalhar. E era mãe e filha, né? Mãe e filho, era pastor e pastora, coisa que pastora na Bíblia não existe. E ali eu comecei a ir na igreja e vendo coisas que não eram do agrado de Deus. Só que eu não poderia chegar e falar por enquanto, mas eu tinha que falar. Eles começaram a me dar oportunidade, eu comecei a pregar a palavra de Deus. E deu no domingo. Tomei uma Santa Ceia, né, meus irmãos? Falei assim, vou tomar a Santa Ceia, né? A vida tá boa, eu vou tomar a Santa Ceia. Se eu soubesse, eu não tinha nem tomado, viu, meus irmãos? Se eu soubesse, eu não tinha tomado a Santa Ceia. Porque, ô Santa Ceia abençoada, viu, meus irmãos? Porque tomei a Santa Ceia no domingo, deu 11 horas da noite, eu comecei a passar muito mal, senti muitas dores no pé da barriga e eu fui para o hospital, meus irmãos. Eu fui ruim, eu estava bem quando eu fui para a igreja, muito bem. Eu nesse dia eu comecei a passar mal no domingo e fiquei a noite toda passando mal, rolando na cama. Levantei 5 e pouca da manhã, que eu não aguentei dormir, tomava remédio, nada de resolver. E eu fui para o hospital. Cheguei no hospital e a dor montada ali, aí Deus já tinha ido na frente, preparado o ambiente para mim, né? Para mim estar indo ali. E cheguei naquele ambiente, eu comecei a pregar a palavra de Deus. Olha que incrível, quando eu falava de Deus, a dor cessava. E eu fui para um corredor. E ali no corredor eu fui levando minha Bíblia. Eu ganhei a Bíblia, né? Eu fui levando minha Bíblia comigo. E ali naquele lugar ali, eu deitei no corredor, que eu não estava aguentando ficar sentado na cadeira. E era justamente essa cadeira que eu tô com ela. Aqui eu gravei, aqui tá ali no canto ali. E eu nesse hospital, meus irmãos, eu deitado, veio uma moça e me chamou, falou assim, Deus, ele mandou vir aqui para falar com você, perguntar para você se você estiver precisando de alguma coisa, você me falar para mim, porque eu compro para você. E eu tava com dinheiro, né, meus irmãos? Aí, só que a mulher falou, não precisa gastar nada não, Deus mandou vir aqui para mim comprar as coisas para você. Eu vou gastar com o meu dinheiro, eu vou comprar. Quer comer? Eu, não, obrigado. Ela, um suco só então, para você. Eu falei, então tá bom, então, dá um suco então. Tomei aquele suco, né, e eu melhorei um tiquinho, meus irmãos. Só que a dor estava ainda ruim. Eu fui pro corredor de novo, né, levantei, sentei na cadeira. Levantei-se em forma de dizer, né, meus irmãos? Levantei o corpo, sentei na cadeira e ali eu comecei a falar de Deus naquele corredor. E a dor tinha, na hora que eu falava de Deus, a dor parava. Só que eu não podia ficar falando muito ali de Deus, porque era um hospital e o povo precisava de silêncio, né? Fala que precisa, né? Mas o hospital é o lugar que mais faz barulho, né, meus irmãos? Não tem um lugar mais silencioso, mais barulhento que o hospital, não.
E ali eu acabei de falar ali e fui lá para frente lá para me saber sobre o resultado. Eu nunca vi as coisas que aconteceu comigo, que quando eu cheguei na frente ali para saber o resultado, o que tinha acontecido e o porquê que eu estava sentindo aquela dor, a dor ela veio, ela triplicou ali no meu corpo. A dor ela se triplicou e eu caí no banco de tanta dor. E ali o hospital ele se balançou, ele se sacudiu por causa de mim. Eu nunca vi, todo mundo se levantou para me socorrer, para me ajudar ali. E ali eles me levaram para uma sala e me deram um remédio, aplicaram um remédio em mim forte e falou que eu tinha que passar pela cirurgia, né? A cirurgia tinha que ser com urgência. Era uma pedra na vesícula, né, meus irmãos? Tem aqui, né? Operação aqui. E me operaram, né? E ali, né, quando me operaram, no outro dia me liberaram. Aí como que eu ia ficar numa casa operado? Era difícil, né, meus irmãos? Mas não complicado. E eu fui para aquela casa ali, operado, os irmãos da igreja lá, ia para me ajudar, né? Só que a comida que estava vindo, ela estava vindo uma comida que não podia eu estar comendo, porque vinha com gordura de porco, né? E era muito remoso. E eu ali deitado na cama, eu não conseguia ficar mais deitado. Eu tinha que ir pregar a palavra na rua. Eu tinha que ir mostrar o que Deus estava fazendo na minha história. E eu mesmo operado, eu fui pregar a palavra de Deus na rua. Só que o meu machucado, o meu curativo estava começando a se inflamar por causa da comida. E aquele povo ali, as pessoas quando iam na minha casa, e falavam assim, não vai sair não, você tem que ficar de repouso. Eu falei assim, coisa assim, Deus não me tirou eu da onde me tirou para me ficar calado. Deus não me tirou da onde eu estava para mim não pregar a palavra dele, ele me tirou para me pregar a palavra dele. Porque o meu passado era dolorido, mas o meu presente estava virando uma maravilha já, meus irmãos, porque eu já estava dentro de uma casa. E aqueles irmãos daquela igreja, que estava sendo ali um povo rebelde, porque tinha uma criança ali que fazia de tudo. A criança subia no banco, a criança subia nas cadeiras dos outros, a criança era uma criança que não tinha freio, não tinha autoridade, os pais não tinham autoridade sobre as crianças. E o pai dessa criança era o pastor. E Deus, ele começou a me falar comigo, vai, chega nele, fala aquilo que eu tiver de mandar para você. E eu cheguei nele e falei para ele, pastor, deixa eu falar para você, se você não tem como controlar o seu filho, né? Porque se você é pastor, você prega a palavra de Deus, e se você não está tendo controle nem com o seu filho, será como que você vai ter o controle com o povo? Como o povo vai entender que Deus está aqui dentro dessa igreja de verdade? Porque se você não está tendo nem capacidade, né, de corrigir seu filho, eu queria conversar com vocês três. Eu falei para ele ainda. Ele achou ruim comigo, meus irmãos. Achou ruim comigo. E ali naquele lugar ali eu tive que me afastar daquela igreja. Foi dolorido para mim porque eu não queria sair da igreja. E eu, quando eu chegava em casa, eu buscava muito mais a Deus que dentro da igreja. A igreja para mim estava se tornando um inferno. A minha casa estava se tornando igreja. Porque dentro da minha casa, quando eu orava,
o Espírito Santo de Deus, ele me visitava, me visita até hoje. Glória a Deus por isso. E eu comecei a pregar a palavra de Deus com a barriga ruim, né? Inflamando, saindo pus, né? E eu indo pregar do mesmo jeito. E eu comecei a parar de comer comida. Eu não estava mais comendo comida. Eu estava comendo frutas. Aí eu comendo só frutas. E ali a minha ferida ela estava começando a melhorar. Aquela barriga ruim já começou da outra forma, porque eu comecei a me agressar mais na palavra de Deus, fazer mais a obra de Deus. Não esqueci dos meus amigos moradores de rua, que hoje eu beijo, abraço, sento perto se tiver de conversar, se tiver de eu sair da cadeira de roda e sentar, se eu tiver de sentar eu vou sentar no chão junto com eles, vou conversar junto com eles. Se as pessoas estiverem passando e me ver ali conversando com meus amigos, com os moradores de rua e achar ruim, o problema é deles, porque nós temos que entender, nós não temos que dar satisfação para o ser humano, nós temos que dar satisfação para Deus, meus irmãos. Nós trabalhamos para Deus, não é para o diabo. Muitos dos crentes hoje em dia trabalham para o diabo, não trabalham para Deus mais. E eu, meus irmãos, eu comecei a mudar a minha história. Eu comecei a mudar o meu ambiente, meus irmãos. O meu ambiente ele começou a ser transformado. A minha rua, eu comecei a pregar para ela. Hoje eu prego para minha rua. Hoje aonde eu vou, eu sou um exemplo que Deus ele mudou minha história. Hoje vocês veem esse rapaz aqui, é porque Deus ele transformou a minha vida. Ele não transformou de fora para dentro, ele transformou de dentro para fora. Ele mostrou para mim que ele é Deus na minha história, ele é Deus na minha vida. E muitas vezes, meus irmãos, a gente passa por situações que é necessário para Deus quebrar a gente. Hoje eu moro nessa casa aqui de passagem também, porque eu estou de passagem nesse lugar. Eu não estou aqui para ficar aqui pro resto da vida, porque o meu sonho mesmo é viajar o mundo pregando a palavra. E eu vou fazer isso ainda, em nome do Senhor Jesus. Deus está abrindo mais portas através do canal Semeando Vidas. Olha só, o meu sonho era pregar a palavra de Deus para todo mundo ouvir o meu testemunho, ouvir o que Deus fez na minha vida. E o canal Semeando Vida, ele é um canal que está me dando essa oportunidade de alcançar vidas através do meu testemunho, de colocar a minha voz para chegar onde muitos, né, aonde eu não consigo ir, minha voz vai estar chegando por causa do canal Semeando Vidas, um canal abençoado por Deus, um canal que as pessoas aí não sabem, mas Deus ele está trabalhando nesse canal. E eu, meus irmãos, muitas vezes eu achava que nem porque as coisas já estavam melhorando, né? E hoje eu prego sobre aquilo que se chama ministério. Hoje eu prego sobre a realidade dentro das igrejas. Hoje eu prego a respeito de irmãos, porque quando nós falamos assim, eu sou irmão, coloca na sua cabeça, quando você fala assim, eu sou irmão, você não é irmão só daqueles que estão cheirosos, você não é irmão somente daqueles que estão perfumados, você é irmão também daquele que está fedendo no meio da rua, você também é irmão daquele que está lá na boca de fumo, você é irmão também daquele que está ali, se matando no vício das drogas. Meus irmãos, hoje eu prego a palavra para todo mundo. Eu prego para gerente de banco, hoje eu prego para advogado. Se tiver juiz também eu vou pregar para ele também. Se tiver delegado eu vou pregar para ele também.
prego para as polícias também, prego para todo mundo ouvir e entender que Deus, Ele mudou minha história. Eu prego com meus vizinhos também, porque eu quero ver eles lá no céu junto comigo. Mas muitos não vão subir porque não querem dar crédito à palavra de Deus. Eu estou falando aqui para vocês de um Jesus que Ele muda história. Eu estou falando aqui para vocês de um Jesus que mudou minha história. Eu tô falando para vocês que esse Jesus aqui que me tirou do vício das drogas, me tirou do mundo perdido, e Ele vai mudar a sua vida também. Basta você deixar Ele entrar. Porque a clínica de recuperação ela não faz efeito se não tiver Jesus. A clínica de recuperação ela não vai fazer efeito se você não deixar Deus morar dentro de você. Eu deixei Deus morar dentro de mim. Hoje Ele mora dentro de mim. Hoje Ele faz parte da minha vida. Hoje, aonde eu vou, eu sou brilho. Onde eu vou, eu sou exemplo. Muitas vezes o inimigo ele tenta nos atacar para nos derrubar. Só que quem é o inimigo na frente de Jeová? Quem é o inimigo na frente do Deus que tudo pode? Nada te derruba, meus irmãos. Olha só quantos laços de morte que Deus me tirou e quantas coisas ruins que eu passei até chegar aqui. Olha, mas eu sobrevivi porque eu deixei Deus fazer parte da minha vida. Não seja hipócrita quando você servir a Deus. Não seja hipócrita quando você aceitar Jesus. Você aceita Jesus achando que Deus ele vai ter que fazer ali na sua vida porque você aceitou Ele. É ao contrário, foi Ele que te aceitou você na vida dele. É ao contrário, é Ele que está te aceitando de volta na vida dele. Porque quando fala aceitar Jesus é uma palavra muito esquisita, né? É nós que temos que perguntar para Ele se Ele nos aceita. É nós que temos que perguntar: Senhor, o Senhor nos aceita de volta? O Senhor me aceita como seu filho? Porque se você morre hoje sem Deus, você é criatura. Tem muitos pastores aí hoje em dia que vai morrer como criatura. Como, irmão? Como que o pastor vai morrer como criatura? Ele está dentro da igreja, pregando a palavra, vai morrer como criatura? Você está mentindo. Não estou mentindo, estou dando a realidade. Tem muitos irmãos de igreja que vai morrer como criatura, não vai morrer como filho de Deus. Na hora que morrer, que descer para o inferno, vai chegar no inferno e vai falar: eu preguei sua palavra, eu falei do seu nome, eu profetizei no seu nome. Você usou o nome dele. Como? Você usou o nome dele. Então, o que você quer? Você ganhou dinheiro no nome dele. Você parou no inferno por causa que você usou o nome dele em vão. Deus ele fala muito bem em Êxodo 20. Não falai meu nome em vão. Porque eu não vou ter você como inocente nessa terra. Eu não vou ter você como inocente. Você que ganha dinheiro nas costas dos pastores, nas costas de Deus, né? Porque os pastores de agora, eu estava até me arrumando aqui, né? Porque os pastores, eles estão abrindo ministério em cima de ministério para ganhar dinheiro. Não é por causa que eles trabalham para Deus. Eu vejo tantos pastores aí, que tem os seus carrão. Se você chega perto dele, ele vira a cara para você. Porque você está com essa placa aqui, Jesus te ama. Só que eu entro dentro da igreja com essa placa. E se falar para mim: meu filho, você não pode ficar dentro da igreja, porque se você tirar essa placa, você pode ficar. Eu falo para ele: você pode ficar com a sua igreja que eu estou saindo, meu irmão. Porque essa placa aqui é Jesus que me colocou no meu peito e eu vou carregar ela até ele vir me levar né? E não desista, meu irmão. Jesus ele ama você, ele quer cuidar de você. Se eu sair desse mundo perdido, você também pode sair. Basta você acreditar, basta você crer que Deus ele faz
acontecer. Olha só, um ex-dependente químico, hoje um servo do Senhor, hoje um pregador da palavra de Deus, hoje tudo aquilo, antes no passado, tudo aquilo que Deus ele prometeu para mim, hoje ele se cumpriu, hoje ele está cumprindo aquilo que eu não conseguia fazer na minha vida. Deus abençoe todos vocês, meus irmãos, e que Deus guarda e proteja vocês sempre. Em nome do Senhor Jesus, muito obrigado. Aqui quem fala com vocês é o irmão João Evangelista, um pregador da Palavra de Deus, mora em Governador Valadares. Estou aqui gravando esse testemunho para o canal Semeando Vidas. Vamos seguir, vamos curtir esse canal, vamos compartilhar esse canal, porque esse canal ele vai alcançar a vida, e você que está compartilhando e você que está curtindo e seguindo esse canal, você pode ter certeza que Deus ele vai fazer grandes coisas na sua vida através das suas ações, através do seu modo de fazer, porque você está ouvindo um testemunho e esse testemunho ele está mudando a sua história. Faça que esse testemunho também mude a história das outras pessoas também. Como mudou a minha história, vai mudar a sua história também. Deus abençoe todos vocês e muito obrigado. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.